Olá pessoal, vamos agora criar um novo frame para nós trabalharmos com componentes em Java. Vamos colocar aqui o nome de janela, porque é uma janelinha. Vou botar aqui um tamanho maior, salvar, compilamos, executamos e aqui está a nossa janelinha. Muito bem, vou setar o layout dele para nulo. Prefiro trabalhar com layout nulo, uma preferência minha. Eu coloco os componentes aonde eu quero. No entanto, é bom definir o tamanho. Aqui eu vou botar 800 por 600, né? Eu acho que fica melhor. 800 por 600. Vou definir aqui também as propriedades dele para tamanho de 800 por 600. Tamanho 800 por 600. Eu acho que é um tamanho que vai aparecer bem na tela aí. Até vou copiar esse daqui. Vou colocar tamanho preferencial, 800 por 600, tamanho mínimo, tamanho máximo. Tá bom isso aqui. Muito bem. Como eu botei o layout nulo, ele começa com tamanho minimizado. Então eu tenho que pré-definir o tamanho para mim poder trabalhar. Feito. Feito o tamanho, o próximo passo é começar a colocar os nossos componentes. Aqui está o componente rótulo, da qual nós conhecemos. Posso alterar a propriedade dele aqui. Posso escrever, por exemplo, uma informação para adicionar um nome. Rótulo tem como propriedades mais utilizadas aqui o text, né? Propriedade text. Então, vou fechar isso aqui. Propriedade text, onde eu escrevo o que eu quero, e a propriedade fonte. Vou botar um tamanho maiorzinho aqui, 24, tá bom, porque aí dá para enxergar bem aí no vídeo. Bom, depois nós temos o botão, que também tem como principal propriedade text, onde eu escrevo o que deve aparecer no botão. A fonte também, vamos botar uma fonte aqui maior, para ficar legal. E ele tem um evento principal, né? Qual é o evento dele? É o evento clique. Eu dou um duplo clique nele aqui, rapidamente, e ele vai para o evento. Aqui é onde eu vou escrever o código, ó, em que ele vai executar algo para mim. Muito bem, tá o botãozinho ali, voltamos aqui para o design. Botão. Eu tenho também o checkbox. Checkbox text. Vamos botar aqui confirmar, por exemplo, né? Como se marcasse a caixinha se você confirma. Aumentar aqui o tamanho, ó. Então, propriedade text, propriedade fonte, o que eu estou mexendo, e ele também essa propriedade aqui, selected, em que ele pode já sair marcado ou não marcado. E eu observo a propriedade select quando eu quero verificar, então, se ele foi marcado ou não. Eu tenho os radio box, vou botar um aqui, vamos alterar o tamanho dele. Botar uma fonte também maior, a fonte aqui maior. E aqui eu tenho a opção 1. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para ficar já com a mesma fonte. Vou alterar aqui para escolha 1. E aqui vai ser a escolha 2. Bom, eu quero mostrar para vocês a diferença entre esses dois componentes, entre o radio box e o checkbox. O checkbox é marcar e desmarcar. Já o rádio deveria, quando eu clicar em um, desmarcar o outro. Clico nesse, desmarco esse. Para que isto ocorra, eu tenho que dizer que esses dois componentes pertencem ao mesmo grupo. Então eu tenho que selecionar aqui um group box. É onde eu adiciono os grupos, porque eu posso ter mais de um grupo de checkbox.
Então vamos selecionar aqui. Aqui nós temos o Group Box. Muito bem. Ele vem para cá. Por quê? Porque ele é um componente não visual. Mas se eu selecionar aqui e eu disser que esta escolha ela está pertencente a este grupo e esta escolha também pertence ao mesmo grupo, eu vou selecionar essa aqui. Pode ver que ela já fica agora, ó, com uma linha marcando as duas. Eu vou dizer que essa primeira aqui já sai por padrão marcada. Como elas pertencem ao mesmo grupo, agora, quando eu escolher uma, a outra automaticamente se desmarca, porque elas são de mesmo grupo. Porque eu tenho que escolher um ou outro, este é o caso. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para este outro cara aqui. Vamos botar qualquer informação, porque diferente deste rádio, né, button aqui, ó, o check permite que eu tenha mais de uma escolha. Então, eu utilizo aqui, vamos chamar aqui de marcação aqui do quadradinho, ó, quando eu tenho mais de uma informação que pode ser selecionada ou não a respeito de uma informação. E aqui, quando deve ser escolhida uma informação, pelo menos, dentre as demais. Certo? Então, eu utilizo esse componente nesse tipo de caso. Depois nós temos o Combo Box. O Combo Box, seleciono aqui. Vamos ali em fonte. Vamos botar uma fonte grande para enxergar melhor. E eu vou aqui em Model. E eu coloco aqui o que eu quero que apareça, né? Vamos chamar aqui de, sei lá, valor 1, valor 2, valor 3. E eu tenho no Select Index qual o valor que está selecionado. Se eu colocar o valor 0 é o primeiro valor, se eu botar o 1 é o segundo valor, que vem selecionado por padrão. Esta aqui é a propriedade da qual eu olho para saber qual valor está selecionado. É uma caixa de seleção. Salvou, compilou, executou. E aqui tem uma caixa de seleção. Bom, próximo componente. Eu tenho um List Box. Mesma funcionalidade. Vamos aqui acessar as propriedades dele. Aqui onde nós temos fonte, vamos botar um tamanhozinho maior para ficar mais legal. Em Model, onde a gente põe os valores, né? Vou chamar aqui de, sei lá, V1, V2, V3. E tá bom, para o nosso exemplo aqui, essas aqui devem funcionar. V1, V2 e V3, ok. Tá aí a nossa lista para selecionar. Eu posso marcar também se a seleção vai ser múltipla, ou seja, posso marcar mais de um, ou se vai ser single, apenas um valor eu vou marcar aqui nesta caixa. Executando, olha aí. Eu não posso marcar mais de um porque eu botei single, senão eu poderia selecionar mais de uma dessas opções. Quando é que eu uso cada um? Depende da aplicação que você quer. Aqui eu só estou mostrando os diferentes componentes que existem, certo? Muito bem. Vamos aqui fechar ele. E vamos para o próximo. Combo Box, List Box, o já conhecido Text Field, que aqui eu só vou alterar a fonte, botar um valor maior e vou na propriedade Text também apagar. Olha aí, este é o Text Field. Então eu tenho um label, tenho Text Field, eu tenho um botão, eu tenho aqui um checkbox, dois checkboxes aliás, aqui eu tenho um radio button, ambos estão selecionados pertencentes ao mesmo grupo pelo button group. Aqui eu tenho um list e aqui eu tenho um combo. Bom, o que mais eu tenho aqui de interessante para mostrar para vocês? Eu tenho aqui o slider. Slider é esta barrinha onde eu movo de um lado para o outro. Vamos ver um exemplo dela funcionando aqui? Olha só a barrinha funcionando. Certo? O que eu tenho aqui de propriedades? Que é interessante aqui as propriedades dela. As propriedades dela estão, primeiro, pode ser pelo tamanho, né? O tamanho máximo e mínimo que ela vai representar. Aqui está entre 0 e 100, pode ser valores entre, vamos supor, entre
mínimo 1 e no máximo 10. E eu posso também ver a orientação dela, né? Quanto à sua posição. Aqui ela é vertical e agora estava horizontal e eu coloquei ela vertical. Eu posso botar ali os rótulos nela. Posso colocar os pontinhos, né? Olha aí. Muito bem. Salvou, compilou, executou só para ver a quantidade de componentes que a gente tem disponível aí para utilizar. O próximo componente que eu tenho aqui para utilizar é um text area para escrever texto. Diferente deste primeiro aqui, em que ele faz aceita uma linha, né, ou uma palavra aqui, neste outro eu posso ir aqui dando Enter e escrevendo várias coisas. Quando eu quero botar uma informação que vai ter mais de uma linha. E também tenho aqui um split. Está um pouquinho maior. Vou alterar a fonte dele. Botar uma fonte aqui em que apareça aqui maior os números. E, muito bem, feito isto. Vamos salvar, executar. Olha aí. E eu posso aumentar e diminuir os valores. Somente com esses objetos aqui iniciais já dá para fazer muita coisa, certo? Então, esses aqui são os objetos básicos, da qual a gente vai começando a trabalhar. E eu vou terminando por aqui, porque o vídeo já está ficando muito extenso. Só para mostrar para vocês o que tem já de diferentes tipos de componentes. Vamos ver agora nos próximos vídeos as particularidades de cada um e também qual é a forma de interagir entre eles através de alguns exemplos aí de exercícios. Obrigado.